Oi, pessoal. Meu nome é Paulo Roberto de Oliveira e eu sou sócio fundador da Ambientec. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, graduado em engenharia civil, eu sou mestre em engenharia ambiental, sou higienista ocupacional certificado pela ABHO e também sou administrador de empresas. Atualmente eu sou empresário do setor de serviços. Com vocês sobre a questão da insalubridade, do e-social e o reflexo que isso tem na sustentabilidade das empresas. Então, nós vamos iniciar essa nossa conversa com uma concepção. Afinal, o que é sustentabilidade? Então, o termo sustentável provém do latim sustentare, que significa sustentar, manter, conservar, apoiar, cuidar. Sustentabilidade de uma empresa, portanto, é a sua habilidade de se manter no mercado de forma perene ou por um longo tempo, o que adquire contornos de vantagem comparativa. Todo empresário, quando inicia um negócio, ele sonha em que esse negócio dure para sempre. Para que isso ocorra, é importante que alguns cuidados sejam tomados. Então, dentro desse aspecto de contextualização, o que é importante a gente saber? Uma empresa, o objetivo de uma empresa, qualquer que seja a sua atividade, é a geração de bens e ou serviços que atendam às necessidades de consumo da sociedade. Uma empresa só vai persistir se ela produzir algo que gere desejo de consumo da sociedade. Se essa empresa, além de produzir serviços, produtos que atendam às necessidades do consumo, se ela ainda proporcionar lucro para os seus investidores, então ela também é economicamente sustentável. Se além de economicamente sustentável, ela também preservar o meio ambiente e adotar boas práticas ambientais, então ela também é ambientalmente sustentável. E mais, se além de econômica e ambientalmente sustentável, ela também integra o cidadão à sua coletividade, através da geração de emprego e renda, mas mantendo a dignidade e o bem-estar desse trabalhador, ela também é socialmente sustentável. E se além de ambiental, econômica e socialmente sustentável, a empresa também age e estimula que seus colaboradores, clientes e fornecedores ajam dentro de preceitos éticos, essa empresa também é eticamente sustentável. Então, diante disso, eu com toda certeza posso dizer, uma empresa só vai durar para sempre, ou por um longo tempo, se ela simultaneamente respeitar 4 pilares, 4 princípios, que é a responsabilidade econômica, a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e a responsabilidade ética. Então, esses seriam os 4 pilares fundamentais da sustentabilidade das empresas. Então, eu repito, a sustentabilidade não é apenas a questão ambiental, mas é perenidade ao longo do tempo. Diante disso, o objetivo, então, dessa nossa conversa, dessa nossa palestra, é ampliar o conhecimento de vocês, empresários de vocês, formadores de opinião, sobre esse conceito de sustentabilidade, e também estimular a inovação no modo de vocês gerenciarem a empresa, com foco numa governança ambiental, numa governança trabalhista e numa governança previdenciária. Então, esse é o objetivo desse nosso bate-papo. Ok? Bom, o que é preciso, então, saber? O que o empresário deve saber? Ele deve se manter atento às boas práticas, bem como conhecer as diversas ameaças e oportunidades que estão embutidas na legislação ambiental, na legislação trabalhista e previdenciária.
estas relacionadas à questão da segurança e saúde ocupacional. Então, você, empresário, deve conhecer os detalhes na legislação que dizem respeito às questões ambientais de segurança e saúde ocupacional. Ou, se você não tiver domínio disso, você tem que se certificar de que aquela sua equipe de confiança, ela conheça esses detalhes. Existem algumas ameaças relacionadas ao não cumprimento da legislação que podem resultar em danos que invariavelmente vão ter que ser absorvidos pelo dono da empresa. Então, em relação às obrigatoriedades legais, o empresário deve tomar muito cuidado com as consequências da negligência, da omissão ou de ato ilegal cometido com ou sem o seu consentimento por sua equipe de trabalho. Às vezes, a sua equipe de trabalho está bem intencionada, mas ela está mal informada. Isso vai acabar incorrendo em algumas ilegalidades que, para quem a conta, com certeza irá refletir sobre você. Então, o que nós temos, por exemplo? Dívidas trabalhistas são ilegalidades. E o que o dono vai pagar? Direitos que não foram pagos e as multas pelo atraso de não fazê-lo. Que outra ilegalidade a gente pode ter? Um crime ambiental. Constatado um crime ambiental, o que o dono vai desembolsar? Multas ou despesas para recuperar áreas afetadas por infrações à lei ambiental. O descumprimento de normas de segurança. O que o dono corre o risco de pagar? Indenizações, às vezes vultuosas, por acidentes com clientes ou empregados, e também multas pelo descumprimento da lei. E outra grande irregularidade que está muito sendo discutida atualmente é a questão da corrupção em órgãos públicos. O que o dono da empresa vai pagar? Prejuízos causados por fraudes em licitações, prejuízos causados por fraudes na obtenção de alvarás, de licenciamentos ou para se livrar de multas. Vocês se lembram dessa imagem? Esse foi aquele acidente que ocorreu com a Boate Kiss, que gerou a morte, é uma imagem desagradável, mas gerou a morte de 200 e poucas pessoas, na idade entre 18 e 22 anos. Foram pessoas jovens que tiveram a sua vida interrompida. Por quê? Por um acidente que ocorreu em um estabelecimento que tinha alvará de funcionamento. Um estabelecimento que tinha alvará do Corpo de Bombeiros. E como é que um estabelecimento com aquelas características conseguiu obter um alvará de funcionamento? Provavelmente, eu não posso incorrer no risco de acusar, mas provavelmente porque alguém facilitou a obtenção. Então, houve, muito provavelmente, um jeitinho, um ajuste para que aquela boate recebesse um alvará de funcionamento. E os problemas, todas aquelas mortes ocorreram por quê? Porque não existiam equipamentos de prevenção e combate a incêndio disponíveis, não existiam colaboradores da Boate Kiss habilitados a utilizar esses equipamentos, as saídas de emergência não estavam disponíveis, as pessoas que cuidavam da organização da segurança não estavam habilitadas, e tudo isso faz parte dos requisitos que uma empresa que fornece eventos precisa cumprir. São coisas muito simples, são ações muito simples, investimento muito pequeno, que se os donos da Boate Kiss tivessem tomado a tempo, não teria causado nada daquilo. Então, o que acontece? Talvez até alguém
facilitou esse processo de obtenção do alvará e deu no que deu. Então, é a isso que eu me refiro. Você, empresário, você precisa tomar muito cuidado também com as ações que as suas pessoas de confiança tomam, às vezes até com vontade de evitar algum problema para você. Então, você precisa conhecer o espírito das leis, para que realmente você não tenha problemas como esse. Bom, nós vamos falar um pouquinho de obrigatoriedades. Por que determinados assuntos se tornam lei? Eles se tornam lei porque são muito importantes. Então, hoje nós temos leis ambientais, nós temos leis de segurança e saúde do trabalhador, nós temos o Código Civil, que, por tratarem de assuntos extremamente importantes para a sociedade, eles se tornam obrigatórios, que é justamente para que todo mundo cumpra. Aqueles que entendem o espírito da lei e aqueles que só cumprem lei quando ela se torna obrigatória. Então, nós vamos fazer um breve relato, uma linha de raciocínio sobre as questões de obrigatoriedades, ok? Primeiro, a obrigatoriedade ambiental. Bom, existe uma legislação que diz assim: para o poder operar, a empresa com potencial poluidor, ela deve ter a sua licença ambiental. A liberação dessa licença ambiental, ela pode depender do atendimento a alguns condicionantes. E esses condicionantes sempre relacionados ao seu potencial poluidor. Então, vamos raciocinar o que é o licenciamento ambiental. Ele é um dever ou um direito da empresa? Primeiro, ele é um dever, porque qualquer empresa, quando instala um negócio, ela tem a obrigação de dizer à sociedade que ela não vai causar nenhum problema para essa comunidade. Ela não vai gerar nenhum problema de barulho, ela não vai gerar nenhum problema de substâncias químicas que podem se espalhar no ar e causar doenças respiratórias. Então, é uma obrigação, é uma satisfação que o empresário dá à comunidade, dizendo: atenção, comunidade, vocês não precisam se preocupar que o meu negócio não vai comprometer o conforto e a saúde de vocês. Mas também, para aquele empresário consciencioso que adota boas práticas e não causa problemas, é também um direito dele ter um documento assinado pelo Estado atestando de que ele não está causando problemas para ninguém. Então, o processo de licenciamento ambiental, muito mais do que um processo burocrático de papel, ele tem todo um porquê. E esse porquê é simplesmente dar uma satisfação para a comunidade de que aquela empresa não está causando danos de uma ordem para as pessoas que vivem no seu entorno. Esse licenciamento ambiental, ele pode depender de alguns condicionantes. Por exemplo, se a empresa gera alguns resíduos sólidos, ela deve, então, estabelecer um programa de gerenciamento. Esse é um dos condicionantes. Então, e esse programa de gerenciamento, ele existe para que todas as empresas, e até mesmo nós, pessoas, nas nossas casas, nos nossos condomínios, nós façamos a triagem, a separação dos resíduos. Aquilo que poderá ser reaproveitado e que tem valor econômico, daquilo que deverá ser disposto num aterro sanitário convencional ou num aterro sanitário industrial. Então, as empresas têm que fazer um programa de gerenciamento dos seus resíduos. Outro condicionante é se a empresa, se o subproduto da atividade da empresa gera algum efluente gasoso ou algum efluente líquido, a empresa tem que garantir que essa água que vai para o solo ou que esse ar que vai para o ambiente, ele esteja isento de impurezas. Então, por isso que é necessário que determinadas empresas façam o monitoramento da qualidade dessa água que vai ao solo ou dessa água que vai ser jogada no sistema de esgoto do município, e também a qualidade do ar que não deve causar problemas à população no entorno. Por isso, esse monitoramento.
As empresas que, por sua vez, elas gerarem ruído ambiental, bares, restaurantes ou mesmo fábricas, elas têm que garantir que as pessoas no entorno dessa fábrica, desse restaurante, dessa boate, elas não vão ser incomodadas pelo ruído ambiental. Outro condicionante diz respeito àquelas empresas que armazenam substâncias químicas, tóxicas ou inflamáveis. Essas empresas devem ter um plano de emergência caso alguma coisa dê errado. Se alguma coisa der errado, a empresa tem que ter uma forma de conter esse vazamento e, principalmente, pessoas da sua equipe preparadas para agir imediatamente em situação de emergência. Então, até aqui, pessoal, tudo o que eu apontei são necessidades que só fazem garantir o conforto e a saúde da população no entorno da empresa. Então, é justo que essas pessoas, essa comunidade no entorno, ela realmente seja protegida. E essas medidas, o plano de emergência, o programa de gerenciamento de resíduos, o monitoramento de ar, são muito simples de serem feitos pelas empresas. O investimento é muito baixo diante do problema que a população no entorno pode ter que suportar. Existem também algumas boas práticas que não são necessariamente obrigações legais. Por exemplo, hoje nenhuma empresa potencialmente poluidora vai deixar de ter o seu licenciamento ambiental se não tiver um programa de gerenciamento de recursos hídricos. Ok? Então, o programa de gerenciamento de recursos hídricos, ele é importante porque a água está em vias de se tornar escassa. Quem mora em São Paulo conheceu esse problema. A falta de água é uma coisa complicada. Então, é preciso que as empresas saibam como economizar, que as empresas ensinem seus colaboradores e esses levem para suas casas formas, modos de se racionalizar o uso da água. E nós temos também algumas outras boas práticas que podem ser adotadas pela empresa, como, por exemplo, o emprego de madeira com certificado de origem sustentável, o emprego de matéria-prima e de insumos que possam ser recicláveis, a substituição de substâncias químicas tóxicas que podem causar danos ao trabalhador ou à comunidade por outras substâncias com menor toxicidade. Pode ser uma boa prática também a adequação construtiva das edificações para que se otimize a questão da iluminação e da ventilação natural, do reaproveitamento da água da chuva, o reaproveitamento da carga solar. Então, existem boas alternativas. Por exemplo, outras, sensores de iluminação e temperatura para evitar que luzes acesas fiquem ligadas sem que ninguém seja beneficiado por elas. Então, existem algumas práticas que, numa análise detalhada para um profissional adequado, vocês podem colocar em prática. Outra questão importante também é a questão das obrigações trabalhistas e previdenciárias. E, para isso, é importante que vocês entendam um pouquinho como funciona isso. Por exemplo, essa é uma lei universal e está prevista na Constituição brasileira, que diz assim: cabe a toda e qualquer empresa, independente do porte e do setor econômico, resguardar a saúde, o conforto e a integridade física e mental do seu trabalhador. Isso está na Constituição. Por que está na Constituição? Porque é algo extremamente importante para a sociedade como um todo. A lei sobre segurança e saúde no trabalho, prevista na Constituição, ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego através das normas regulamentadoras. E essas normas regulamentadoras, elas servem como uma forma de especificar como que deve ser um ambiente de trabalho para que ele seja seguro ou saudável. E o atendimento a algumas dessas normas trabalhistas, ele também pode garantir a
saúde e o bem-estar dos seus clientes. Então, muita coisa da legislação trabalhista, se você adotar, elas também vão beneficiar os clientes que entram dentro do seu estabelecimento, principalmente se você recebe o público dentro das suas instalações. Então, nós temos deve aparecer aqui na tela, nós temos algumas normas regulamentadoras que elas beneficiam tanto ao trabalhador como ao cliente. E veja bem, se algumas dessas normas, alguns desses requisitos constantes dessas normas não forem seguidos e sua empresa for fiscalizada, você pode receber uma multa. E essa multa vai de 600 e pouco até quase 7 mil reais. E o que é importante saber? Que sai muito mais barato você resolver esses requisitos, você adotar esses requisitos, do que correr o risco de levar essa multa. Multa é uma perda direta de valor. A multa faz aumentar a tua despesa. E se você aumenta as tuas despesas, você diminui o teu resultado. Qualquer multa aplicável por qualquer entidade pública, ela diminui o lucro dos acionistas. E a solução dos requisitos que podem levar essas multas é muito mais barata se você adotar isso de uma forma preventiva. Ainda sobre a questão trabalhista, a insalubridade. A insalubridade é algo institucionalizado nas empresas que precisa ser melhor discutido. Em relação à insalubridade, nós temos, dentre aquelas normas regulamentadoras, que hoje são 36, nós temos 3 normas que dizem respeito especificamente à questão da insalubridade. A norma número 9, a NR9, através do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ela estabelece como devem ser avaliadas e mantidas as condições de trabalho para que sejam consideradas salubres. Junto com ela, existe a norma número 7, a NR7, através do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que estabelece critérios médicos para o monitoramento da saúde do trabalhador e, consequentemente, da eficácia do PPRA. Então, essa norma 9 com a NR7, elas são integradas. A norma 9 é prevenção e a norma 7 é controle. Então, se você tiver barulho na tua empresa, fizer uma boa avaliação, dimensionar as medidas de controle, fornecer os equipamentos de proteção individual ou coletivos para o teu trabalhador, treiná-lo adequadamente, supervisionar o uso dos equipamentos de proteção, a princípio e preventivamente você resolveu o problema. Mas como é que você vai ter certeza disso? Se você submeter esse trabalhador a uma avaliação médica, audiológica, e como resultado dessa avaliação restar comprovado que ele está com a saúde auditiva boa, que o trabalhador está rígido, é sinal de que toda a prevenção deu certo. Então, diante disso, não se fala em insalubridade, porque a insalubridade pretende que o trabalhador, que a saúde do trabalhador seja resguardada. Se você resguardar a saúde do trabalhador, você não precisa pagar adicional de insalubridade de jeito nenhum. Voltando, então, às NRs, a terceira NR, a número 15, ela diz o seguinte: a NR15 determina que sejam mantidas salubres as condições de trabalho. Veja bem, ela determina que sejam mantidas salubres as condições de trabalho. E caso contrário, e só caso contrário, que seja então pago ao empregado um adicional de salário a título de compensação, o adicional de insalubridade. Então, a insalubridade, ela não é compulsória. Ela não depende da existência de existir um barulho na empresa ou substâncias químicas. Ela depende das condições de trabalho. Se existir barulho, se existir calor, se existir fio, se existir substâncias químicas, mas o trabalhador estiver devidamente protegido por programas de prevenção e controle, não se fala em insalubridade. Agora, se a opção tua
for manter o pagamento da insalubridade, aí você vai pagar 10, 20 ou 40% de um salário base. E esses 10, 20 ou 40% dependem do tipo de agente insalubre a que o teu trabalhador está exposto. E esse salário base, historicamente, ele sempre foi considerado como salário mínimo, mas através da súmula vinculante número 4 do STF, STF vetou a utilização do salário mínimo como base para o adicional de insalubridade. E definiu que a nova base seria determinada ou por uma lei complementar que passaria pelos deputados federais, pelos senadores e depois homologado pela presidência da República, ou estabelecida por convenção coletiva de trabalho. Hoje não existe ainda uma lei que regulamente esse salário base. Houve uma tentativa do senador Paulo Paim, em 2008, de fazer com que esse salário base fosse o salário efetivo do trabalhador, tal qual o é o adicional de periculosidade. Mas isso não foi aprovado. Isso passou pela assinatura do presidente da época, que era o presidente Luiz Inácio da Silva Lula. Bom, outro detalhe que é importante você conhecer um pouquinho, sobre a lei previdenciária. Existe o seguro de acidente do trabalho. E o INSS, como seguradora que é, ele estabelece os critérios de concessão dos benefícios. Aposentadoria especial, tratamento para acidente ou doença do trabalho, tudo isso é pago pela Previdência Social. Só que para ela formar um fundo para ter dinheiro para pagar ao trabalhador acidentado ou doente, ela cobre um preço, ela cobre um prêmio de seguro, tal qual o mercado segurador o faz. E o preço a ser pago pelas empresas, compulsoriamente, equivale a 1, 2 ou 3% de toda a folha do pagamento da empresa. Desde o salário do executivo principal até o mais humilde dos trabalhadores. Esse adicional de SAT, ele é aplicável sobre toda a folha de salário. E essa razão, 1, 2 ou 3%, depende do risco leve, médio ou grave, ou seja, depende do tipo de atividade, do KNAI da empresa. Bom, então, o seguro de acidente de trabalho, ele é revertido para a Previdência Social. E tal qual o mercado segurador, a Previdência Social, ela também resolveu premiar as empresas que adotam uma boa prevenção, como também agravar o preço do seguro daquelas empresas que não adotam nenhuma medida de prevenção. E para isso, ela criou o FAP, o Fator Acidentário Previdenciário. Então, o FAP, Fator Acidentário Previdenciário, ele irá penalizar as empresas com aumento em até 100% da alíquota de seguro SAT, aqueles 1, 2 ou 3%, ou reduzi-la em até 50%, caso os números do INSS indiquem redução das ocorrências. Então, o que acontece? Ao final de todo o ano, no finalzinho de dezembro, a Previdência vai levantar os números da empresa, perdão, e vai verificar se houve incidência de acidentes ou doenças do trabalho. Se houverem acidentes ou doenças do trabalho, esse fato irá fazer com que o fator aumente. Se não houverem acidentes ou doenças do trabalho, esse fator irá diminuir. Então, as empresas, dependendo do histórico de acidentes e doenças do trabalho, nos 2 últimos anos, ela irá ser penalizada ou abonada em função da ocorrência ou não desses acidentes ou doenças, ok? Então, esse FAP é um sistema de bônus-malus. Aquelas empresas que adotam sistemas de prevenção efetivos e esses sistemas resultam em melhores condições de trabalho e em redução de acidentes e doenças, essas empresas vão gastar menos, elas vão ser bonificadas.
Do lado contrário, se as empresas não adotarem programas de prevenção efetivos, que reduzam acidentes e doenças, elas vão ser penalizadas e o valor do seguro pode aumentar. Então, aquela empresa que paga 3% sobre toda a folha de pagamento, se tiver um histórico ruim, ela pode pagar até 6%. Isso representa um custo muito alto para a folha de pagamento. Ok? Bom, além disso, e agora relacionada à questão da insalubridade, as empresas que pagam insalubridade para o seu trabalhador em carteira, ali no Olerite, além de pagar aquele valor de adicional que vai para o bolso do trabalhador, ela também vai ter que pagar um valor adicional à Previdência Social. E esse valor adicional, ele vai ser de 6%, 9% ou 12%, novamente dependendo do tipo de atividade da empresa. Por exemplo, vai pagar um adicional de 12% sobre o salário daquele trabalhador que recebe insalubridade, e só sobre aquele trabalhador que recebe insalubridade, esse percentual vai ser de 12% se esse trabalhador trabalhar, por exemplo, em mina subterrânea, e a aposentadoria dele for de 15 anos. Agora, se o trabalhador trabalhar, por exemplo, numa metalúrgica, numa siderúrgica, numa concessionária de veículos, numa madeireira, ele vai pagar 6%. Por quê? Porque esse trabalhador, se continuar trabalhando em condições desfavoráveis, se houver insalubridade, ele vai se aposentar com 25 anos. Então, esse adicional de insalubridade previdenciária é um caixa extra que a Previdência faz justamente para dar suporte às aposentadorias especiais. Vocês sabem que está sendo discutida essa questão da lei previdenciária. Existe uma forte tendência de que as pessoas só se aposentem depois de 65 anos de idade. Só que aqueles trabalhadores que trabalharem em condições insalubres, que tiverem a sua saúde comprometida, eles vão se aposentar com menos tempo. E para fazer fundo a isso, é que a Previdência cobra o adicional de insalubridade previdenciária. Então, quando nós falamos de insalubridade, nós temos dois adicionais. O adicional de insalubridade trabalhista, que reverte para o próprio trabalhador, o que supostamente está sendo prejudicado, e também nós temos a insalubridade previdenciária, que é um valor adicional a ser pago para a Previdência, justamente para ela fazer frente a essas aposentadorias especiais. Então é importante que você saiba isso. O mais importante de tudo é que você preste muita atenção nessa declaração. Eu declaro, para todos os fins, que o senhor ou senhora, fulano ou fulana, trabalha nessa empresa em condições desfavoráveis à saúde. E que eu, empresário, assumo total responsabilidade em indenizá-lo caso sua saúde venha a ser lesada em decorrência de suas atividades a serviço desta empresa. Você, empresário, assinaria essa declaração? Em sã consciência, seguramente não. Mas qual o significado dessa declaração? Quem assina essa declaração? A empresa que paga a insalubridade. Por quê? O que diz a lei? Se você está causando danos à saúde do teu trabalhador, ou permitindo que ele trabalhe em condições potenciais de ficar doente, então pague para ele o adicional. Logo, quem paga o adicional está, como réu confesso, admitindo que a situação não está sob controle. E que amanhã ou depois, se ele ficar doente porque perdeu audição, porque teve uma doença respiratória, e no Olerite dele consta adicional de insalubridade, meu amigo, você é réu confesso. Esse é o maior problema de se pagar em insalubridade. Não é pagar mensalmente um valor que é expressivo, e daqui a pouco você vai ver quão expressivo que você vai resolver o problema. Muitos empresários dizem assim, eu pago adicional para não me preocupar. Não sabe o quanto vai se preocupar no futuro. Então, por favor, preste muita atenção nessa declaração e ponha uma pá de cal na insalubridade. Adote medidas de controle para que você efetivamente adquira o direito de não pagar insalubridade. O processo é simples, é só você
cumprir alguns detalhes da lei de uma forma efetiva. Não é simplesmente fazendo laudo que você vai controlar a insalubridade. Existe todo um procedimento de gestão. Esse procedimento de gestão que você, tendo interesse, você vai poder ter acesso à seção do nosso site, porque ali nós temos como ensiná-lo a realmente fazer o controle da insalubridade na sua empresa. Na sequência, e-social. Você já ouviu falar do e-social? O que significa o e-social? Significa que todas as informações entre CNPJs, empresas, e CPFs, trabalhadores, todas essas informações elas vão ser lançadas num sistema único. Isso equivale a dizer o seguinte: se você tem um laudo de riscos ambientais, é como se colocasse esse laudo de riscos ambientais, que hoje é uma propriedade tua, que você guarda as 7 chaves com você. O e-social equivale a você colocar todas as informações do e-social em diário oficial da União. Qualquer autoridade constituída, juiz do trabalho, promotor, defensor público, qualquer fiscal do trabalho, qualquer autoridade constituída pelo Estado, vai poder ter acesso a esse teu laudo. E você vai querer que o teu laudo, ele confirme que você está pagando insalubridade. Por quê? Porque você não tem certeza se está preservando a saúde do trabalhador. Todas as informações acerca de acidentes de trabalho, problemas ergonômicos, elas vão ter que ser lançadas no e-social. Então, o que isso quer dizer? Que as empresas, mais do que reunir documentos, e o papel aceita tudo, ela vai ter que cuidar da gestão das condições de trabalho. Então, a insalubridade não basta que ela esteja só controlada no texto do laudo. Ela tem que estar controlada de fato, através de ações de prevenção, através de um controle médico, através de um procedimento de gestão que você vai precisar adotar. E é muito simples, tem muitas empresas que já estão fazendo isso. As empresas são obrigadas a cumprir a lei. Então, cumpra a lei direitinho. Se você cumprir a lei direitinho, alguns tópicos da lei você já vai controlar a insalubridade. Então, isso é relativamente simples. Basta que você foque em gestão. Gestão das condições de trabalho do teu trabalhador. Então, é esse procedimento de gestão que você vai poder dar uma olhadinha com mais detalhes no nosso site. Sobre insalubridade, muita gente me pergunta. Isso que eu estou apresentando para você, eu escuto o ano inteiro, empresários do Brasil inteiro. A insalubridade pode ser legalmente controlada se você paga a insalubridade e adotar medidas de controle efetivo. Se você pode deixar de pagar, pode. Quem que diz isso? A base legal para o controle de insalubridade está na NR15 da Portaria 3214. E ela define que a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo, item 15.4. E ainda, e que esta eliminação ou neutralização, item 15.4.1, ela pode ocorrer ou com a adoção de medidas coletivas ou com a adoção de medidas individuais. Então, existe uma base legal para o controle da insalubridade. Você está respaldado. Você pode deixar de constar no lerite do trabalhador adicional de insalubridade. Ok? Diante disso, nós estamos diante de uma oportunidade tributária. Nós estamos toda hora nos questionando sobre a carga tributária no Brasil. E nós temos uma grande oportunidade de fazermos uma reforma tributária internamente. Se nós controlarmos efetivamente a insalubridade através de gestão, nós não precisamos pagar o adicional de insalubridade trabalhista, nem o adicional de insalubridade previdenciária. E isso seguramente vai fazer com que os acidentes e doenças da tua empresa, eles caiam, o teu FAP vai ser reduzido e você vai reduzir o custo fixo sobre a tua folha de pagamento. Você já é obrigado a preservar o trabalhador. Faça isso de uma forma
correta, tranquila, efetiva, que você vai ter redução da tua carga tributária interna na empresa. Então, assim, o adicional de insalubridade, ele depende da condição de trabalho oferecida. Ele não depende de ter barulho, calor, frio, substâncias químicas. Ele depende desses agentes fazerem mal à saúde do trabalhador. Ele depende da condição de trabalho. Se a condição for ruim, você tem que pagar. Se a condição não for ruim, for boa, você não precisa pagar a insalubridade. Então, a insalubridade pode ser eliminada se você tiver disponível tecnologia e recursos financeiros, ou neutralizada através de programas efetivos de higiene ocupacional. Programa de prevenção de riscos ambientais, programa de controle médico, programa de conservação auditiva, programa de proteção respiratória. Então, ou você elimina se tiver tecnologia e recursos financeiros, ou neutralizado. E qual que será o teu maior problema? Recurso financeiro? Não vai ser mais, porque daqui a pouquinho você vai ver, em controlando a insalubridade, quanto que você pode economizar. E essa economia que vai financiar todas as melhorias que você vai poder implantar dentro do... Então, vamos fazer um exercício. Qual o custo de um adicional de insalubridade de um trabalhador? Então, vamos pegar um exemplo. Atividade da empresa, uma concessionária de veículos com oficina. O setor, oficina mecânica. A função, mecânico de veículos. Então, nós vamos analisar a insalubridade de um mecânico de veículos. Bom, um mecânico de veículos, normalmente ele está exposto a óleos, minerais e graxas. Ele constantemente está mexendo com óleo e graxa. Esse óleo e graxa, ele pode fazer mal à saúde do trabalhador. Ele pode ser absorvido pela pele, e essas substâncias químicas presentes nesse óleo e nessa graxa, normalmente hidrocarbonetos aromáticos do petróleo, eles podem causar problemas à saúde. Inclusive, alguns são potencialmente cancerígenos. O que nós temos que fazer? Evitar com que o trabalhador ele absorva essas substâncias químicas. Mas vamos fazer a seguinte hipótese. Aquela oficina mecânica não protegia o seu trabalhador, então a condição de trabalho é insalubre. Buscando o enquadramento de insalubridade, a gente percebe que quem está exposto a óleo mineral sem proteção é grau máximo, 40%. Outra, esse mecânico de veículos, ele recebe R$2.000 por mês. O salário base para pagamento da insalubridade, que foi estabelecida na convenção coletiva do Sincodiv, que é o sindicato das concessionárias de veículos, é R$880. Os encargos sociais e trabalhistas que incidem sobre cada real que você paga para o teu trabalhador é da ordem de 102%. Quem falou isso? O professor Pastore da USP. Por quê? Da ordem de 80 e poucos por cento de encargo sobre cada real que você recolhe, você paga no final do mês. Outros você vai pagar no final do ano, e outros só quando ele sai. Então, seguramente você pode dizer assim, para cada real que você paga ao trabalhador, você tem um custo de outro real a título de encargos sociais e trabalhistas. Isso foi um estudo feito pelo professor Pastore para a Confederação Nacional das Indústrias há muitos anos atrás. E para quem tem insalubridade, além da insalubridade trabalhista, também tem insalubridade previdenciária, que é esse adicional de RAT, de 6%. Então, colocando os dados desse cenário, o que nós vamos ter? O custo mensal do adicional de insalubridade trabalhista é composto pela renda do trabalhador, aquilo que vai no holerite dele, e que corresponde a 40% de um salário base de R$880. Isso dá um custo de R$352. Guarde esse número, memória. Sobre cada real, há outro real a título de encargos. Então, o valor dos encargos sociais e trabalhistas representam mais R$359. Então, na realidade, o custo mensal de insalubridade de um mecânico, de uma oficina mecânica de veículos, é da ordem de R$711, mas por mês. E eu falei da insalubridade trabalhista.
Só que quando existe insalubridade trabalhista, existe insalubridade previdenciária. E de que forma que ela é cobrada pela Previdência? 6%, porque é uma oficina mecânica, o KNAI da oficina mecânica leva 6%, vezes o salário efetivo do trabalhador. 6 vezes 2.000, R$120. Então, um mecânico de veículos de uma oficina mecânica que não controla a insalubridade custa para a empresa R$831 por mês. Qual é a oportunidade de economia real? Então, novamente, o custo mensal que corresponde à renda do trabalhador, R$352. O custo mensal a título de encargo sobre essa renda, R$359. E o custo da insalubridade previdenciária, R$120. Então, nós temos 3 alternativas. Se você controlar a insalubridade através de uma efetiva gestão das condições de trabalho, você pode tirar a palavra insalubridade do lerite dele. E se você quiser, você pode incorporar aquele valor, os R$352 que ele recebia, ao salário dele. Se você fizer isso, você vai poder ainda economizar R$120. Porque você incorporou o salário. Se você incorporou o salário, os encargos sociais, aqueles R$359 vão junto. Ok? Algumas empresas optam por essa alternativa. A outra alternativa é você acabar com a insalubridade através do efetivo, de uma efetiva gestão das condições de trabalho e tirar a palavra insalubridade do lerite, mas manter a renda do trabalhador através de um salário indireto, em cima do qual não hajam encargos. Então, o que acontece? Além da insalubridade previdenciária, dos R$120, você ainda vai economizar os encargos sociais e trabalhistas que incidem sobre o salário efetivo, mais R$359. Então, a tua economia passaria a ser R$479. Agora, se você contratar um novo trabalhador e esse trabalhador ele estiver com a insalubridade dele controlada, você não tem o que manter de renda. Então, você vai economizar efetivamente R$831 por mês por mecânico. Ok? Bom, para eu controlar efetivamente a insalubridade, para eu adotar esse sistema de gestão, esse procedimento de gestão, eu vou ter que fazer eu vou ter que adotar algumas ações. E o custo desse investimento é algo em torno de R$1.250 por ano por trabalhador, ou seja, R$100 e poucos por mês. Ok? Então, você economizando, você vai economizar um montante por ano. E para você economizar esse montante, você vai ter que investir. Qual é essa relação? A economia anual que você pode fazer através do controle da insalubridade de um mecânico que já ganhava é da ordem de R$5.600. E o investimento que você vai ter que fazer para ter essa economia é de R$1.250. Ou seja, sai quase 5 vezes mais barato você proteger o teu trabalhador do que pagar o adicional de insalubridade. Veja bem, a economia é R$5.000 e poucos. E o custo para ter essa economia é R$1.250. Então, é uma questão matemática. E se for um mecânico novo, então, a tua economia vai ser R$9.000 por ano. O custo vão ser os mesmos R$1.250. Ou seja, quase 8 a 9 vezes mais barato você controlar a insalubridade de um mecânico de oficina do que pagar para ele o adicional de insalubridade. E veja bem, R$9.000 de economia por mecânico, se você tiver 10 mecânicos na tua oficina, nós estamos falando em quase R$100.000 de economia por ano. Seguramente você aproveitaria muito melhor esses R$100.000 por ano numa oficina mecânica do que pagando o adicional de insalubridade. E, principalmente, você está beneficiando o trabalhador, porque você está cuidando efetivamente da saúde dele. Então, você beneficia o teu trabalhador
porque melhora as condições de trabalho dele, você beneficia a tua empresa porque você economiza dinheiro, e quem perde um pouco com isso é o Estado, que não vai ter mais aqueles encargos sociais que incidem sobre a tua folha de pagamento. Isso é reforma tributária. É uma reforma tributária que não depende da votação de deputado, de senador, depende só de você tomar uma decisão administrativa sábia, que é controlar a insalubridade. Bom, qual a conclusão? Reparação de danos ambientais ou pagamento de indenizações por acidente ou doença no trabalho podem comprometer a sustentabilidade econômica das empresas. Isso é um fato. Em função disso, elas devem ter boa governança ambiental e de segurança e saúde no trabalho. E outra, o E-Social exigirá que as empresas controlem efetivamente a insalubridade trabalhista e previdenciária, porque senão as informações vão estar disponíveis como se em diário oficial da União fosse. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem nos contatar através do chat que vai ser disponível, vocês podem acessar o nosso site, mas aproveitem essas informações e inovem no modo como vocês estão gerenciando as questões ambientais e de segurança e saúde no trabalho em suas empresas. Um abraço e até uma próxima oportunidade.